Queridos, hoje vamos estar falando de um conteúdo que para muitas pessoas que começam a ter simpatia pelo espiritismo, que começam a frequentar, que querem fazer leituras, estão começando a entender o que é o espírito e o que é mediunidade, como é que faz para ouvir, para falar, como é que faz para sentir. Hoje o assunto, de alguma forma, ele vai perpassar por isso. Tem um livro de Francisco Cândido Xavier, que se chama E Espíritos Diversos, que se chama Instruções Psicofônicas. Esse é da editora da Federação Espírita Brasileira. Esse livro foi psicografado por Chico e uma diversidade de espíritos de escola. São espíritos que trabalham em prol do planeta e como se fossem o braço direito de Jesus. E o capítulo que nos foi oferecido hoje, para mim, eu considero um presente. Porque além dele falar, me colocar na minha situação como espírito encarnado e do orbe, da importância, da relevância das instruções psicofônicas, daquilo que é dito e passa pelo organismo do espírito encarnado, é uma oportunidade que a gente tem de aprender com os nossos amigos. O fenômeno é nada mais, nada menos do que essa oportunidade. Enquanto muitos vêm buscar no Espiritismo, conhecer a doutrina espírita em prol da curiosidade, a maioria das vezes, depois que a dor passa, porque muitos de nós viemos aqui pela dor, estamos aqui pela dor, mas outros, ou quando passa esse processo, fica muito ligado à curiosidade do fenômeno em si, né? Com o tempo, eu percebo isso na ULI, na Universidade Livre do Espírito. Quando a gente vai entendendo profundamente o que acontece, como isso se dá, e que o grau de relevância que isso tem para a gente crescer na nossa vida encarnada e desencarnada, é fantástico quando a gente percebe isso. Nesse caso, especificamente, o título é Trabalhemos Amando. E quem escreveu esse capítulo, através de Chico Xavier, foi o mentor que ele teve, na vida toda, enquanto ele esteve reencarnado, que se chama Emmanuel. E, diante de tantas coisas que li sobre mediunidade, sobre fenômeno, psicofonia, ouvi o que os espíritos falam, eu nunca tinha olhado por um prisma como ele coloca. E, mais uma vez, isso reforça de que, no fundo, o fenômeno, além de não ter nada de sobrenatural, ele aparece como uma compreensão de mim mesma. Porque eu sou um espírito, você é um espírito. E quando eu estou aqui me comunicando através desse instrumento para você, eu faço de tudo para que eu possa lhe cativar, estimular a fazer reflexões. Só que a gente tem um direcionamento que é dado pela casa, direcionado pelos livros, são coisas boas. Mas nem sempre isso acontece, quando a gente está na mediúnica ou está em outro lugar. Às vezes a gente nem sabe, a gente percebe, sente, mas às vezes a linguagem e o sentimento, a emoção que a gente vem sentindo, que a gente começa a perceber que é uma coisa boa ou não, é uma mensagem boa ou não. Nesse caso, é uma mensagem boa. Mas antes de tocar nessa mensagem, que ela é fantástica, eu queria lembrar de que, uma vez percebido, estando perto desse fenômeno que se busca inicialmente,
com uma grande curiosidade, ele vai se desfazer depois de tanta convivência e entendimento, a gente nunca pode esquecer que isso é um instrumento de crescimento nosso. Porque o que se fala através da psicofonia é nada mais, nada menos que experiências que os espíritos viveram. E quando a gente os ouve falar, a gente olha para a gente e diz assim, ó, eu já vivi isso. Eu já vi uma pessoa que viveu isso. Aí pergunta-se, o que faz essa pessoa que já desencarnou, que agora é um espírito, ainda trazer coisas tão profundas, mágoas, ressentimentos, não é só isso, mas boa parte ainda dos desencarnes ainda trazem isso. O que faz uma pessoa não ter perdoado, não ter amado tanto, ter sentido tanta solidão? E aí você começa a ver que são sentimentos, emoções muito parecidas com a nossa. Quando a gente não está bem, que a gente tem a oportunidade de buscar uma terapia, de conversar com um amigo, ler bons livros, a gente começa a mudar. É um pouco isso. É um pouco essa ajuda, mas automaticamente a autoajuda, ela vem de uma maneira tão interessante. Por isso, amigos, seja qual for a condução que vocês forem dar na vida de vocês em termos dessa questão do espírito que se é, seja qual for, nunca esqueçam que ouvi-los, estar no meio deles o tempo todo, encarnados e desencarnados, contribui para o nosso crescimento. Por isso, a gente não deve ter melindres quando alguém que está até encarnado diz para você o que você é, diz até coisas que você achava que nunca ia ser exposta. Mas às vezes a pessoa tem tanta intimidade, proximidade que diz e a gente se chateia. Tudo isso é para crescimento. O que cria um obstáculo para essa percepção se chama vaidade, se chama orgulho. Porque é muito fácil ficar na curiosidade de ver o fenômeno e querer que o mentor, o espírito, o anjo da guarda, fale bem da gente. Aí eu também quero. Mas não é só isso que faz crescer. Aliás, isso eu acho até que estaciona um pouco, porque aumenta até a vaidade, depender da pessoa que está ali. Mas quando o nosso mentor, nosso grande amigo, ele abre o capítulo falando, trabalhemos amando. Você pode dizer assim, como é trabalhar amando, né? Tem gente que está desempregado, é ao pé da letra? Pode ser. Mas a palavra trabalhemos, dentro de um contexto mais amplo, é você vivenciar você nessa vida, seja aqui ou falando com os espíritos, de uma maneira multidimensional. Olhe para você, esqueça as outras pessoas, pense em você agora. Como você é uma orquestra completa. Se o fígado parar ali, o rim vai reclamar, a cabeça vai doer, o intestino vai prender, os olhos podem lacrimejar, o sono pode parar, e aí vai. Repare. E às vezes a gente finge que não é nada disso, porque a gente tem que trabalhar e não vai dar esse valor, a gente toma um Dorflex e está tudo bem. Isso é não reconhecer o instrumento de evolução que a gente tem. Por que eu estou falando isso e o que isso tem a ver com instruções psicofônicas? Quando nós estamos conversando, principalmente com os espíritos desencarnados, isso que eu acabei de falar, que a gente não dá muito valor, vem de uma maneira muito forte, chamando a atenção da nossa responsabilidade do instrumento de evolução, naquele momento que a gente está usando uma linguagem e um contato com os espíritos. Sabe por quê? Tudo
no momento da sintonia, da vibração adequada, se torna mais sutil. Os espíritos, para se comunicarem, eles precisam do veículo material. Eles precisam do bom funcionamento desse material. Muitos aqui, muitos de nós, somos mais ostensivos, médiums ostensivos, que aparece, que se move, que vê, que escuta. Isso fica muito presente, todo mundo percebe, da comunicação. E aí a gente vai equilibrando isso, ele vai aprendendo como funciona, ele consegue ter o autocontrole, tudo bem. Mas os outros todos que também são médiums, muita gente de intuição, de sensibilidade, de tendências assim que a gente até nem entende por que a gente tem, porque todos somos médiuns. A gente às vezes não percebe isso. O que eu estou chamando a atenção, é o que eu vou ler aqui agora, é para a gente parar para pensar que, independente da gente estar dentro da mediúnica ou fora da mediúnica, isso aqui vale. Porque esse capítulo é chamar a atenção do instrumento do corpo como um instrumento de evolução do espírito encarnado. Nós somos uma antena. Os espíritos influenciam nossas vidas muito, mas muito mais do que a gente imagina. Quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não usa esse aparelho, esse instrumento de evolução de maneira adequada. Olha que interessante o que ele fala para a gente. Daqui a pouco a gente continua. É bem pequenininho. Meus amigos, trabalhemos amando, a fim de que a glória do Espírito se exprima por meio do cérebro, na cintilação do pensamento. É preciso que a cabeça se ajuste aos variados departamentos do veículo carnal, ou seja, o corpo. Para isso, é indispensável que cada elemento do corpo seja respeitado em sua função específica. Ele logo dá a dica: respeito. Respeito. Mais uma vez, respeito. É preciso que a gente olhe para a gente, olhe para as pessoas e tenha respeito. O corpo, no mundo material, ele contribui para a perpetuação das espécies, da espécie. É com ele que a gente reproduz. É com ele que outros espíritos vão reencarnar. E nós somos abençoados por isso. Como não cuidar disso que é tão precioso? Os olhos são os funcionários da visão. Repare, a gente chega em determinado local, quando a gente dá um panorama assim, a gente percebe logo se a coisa está arrumada ou desarrumada. Eles são nossos funcionários. Eles nos avisam para que o cérebro possa funcionar de uma maneira automática, às vezes, e até por instinto de sobrevivência. Então, se eu chego em um determinado local, estou vendo um leão, eu já sei o que eu vou fazer, né? Vocês eu não sei, eu sei que eu vou correr. Eu vou sair correndo. Uma onça, uma cobra. Mas é muito importante tomar conta deles. Muitas pessoas não enxergam, mas ele continua sendo funcionário. Por quê? Porque o espírito, ele encarnado, ele precisa dessas funções, desses órgãos, para que ele possa produzir, trabalhar dentro daquilo que foi proposto para ele, daquilo que ele quis que se fizesse para ele crescer. Então, cuidar dos olhos, ficar atento, é muito importante. Porque se a gente não faz isso, quando a gente chega para se relacionar com os espíritos, para conversar com eles, e às vezes a gente vai para poder ajudá-lo, né? Conversar, orientar, encaminhar, nesse momento da doutrinação.
Mas às vezes a primeira coisa que ele fala é: vem cá, você está falando o quê para mim se você não se cuida? É a primeira coisa. Porque eles identificam em nós muito das nossas mazelas. Porque eles estão fora da carne. É muito mais fácil visualizar. Como é que a gente quer dar exemplo para o filho, para a filha encarnado, para os espíritos que nos acompanham, se a gente não se cuida? Sandra, mas é SUS. Eu sei. Mas é preciso. Esse é o desafio. E falando do ponto de vista espiritual, os seus olhos e os meus estão alvejando o quê? Qual a intenção deles? Isso é muito mais profundo, porque é isso que os espíritos leem. Eu estou indo para algum lugar porque eu estou com inveja? Eu estou olhando para você de maneira orgulhosa? Eu olho e vejo e sou uma pessoa que a vaidade toma conta de mim, a ponto de eu não conseguir crescer? O que meus olhos dizem para você? O que os seus estão dizendo? É isso. Antes, até da questão material, tem a questão espiritual. Os ouvidos são sentinelas do conhecimento. Amo essa frase. Sentinela, a palavra sentinela me reporta a algo sagrado, a algo que a gente precisa ficar atento, estar sentinela, estar atento ao que vai ser dito antes de falar. Porque às vezes a gente fala no instinto, daqui a pouco a gente se arrepende. Melhor ouvir primeiro. 2, para ouvir. Uma boca para falar. Espere o que eles têm para dizer. O encarnado e o desencarnado primeiro. Não acredite em todos. Não permita que isso domine a sua vida. Esteja atenta. Atento. A sentinela é para isso. Mas antes, o que você está escolhendo ouvir? Com quem anda? O que as pessoas lhe dizem? O que você anda vendo na televisão, no rádio? Com quem você anda? Está falando coisas boas? Você vai reproduzir? Ou você vai educadamente, com empatia, ouvir e filtrar? Porque quem manda na sua vida é você, não é o outro. Não é porque o outro na novela está dizendo que tem uma roupa que é boa que eu vou comprar. Que um óculos que está na moda. Do carro que eu vou gastar não sei quanto aí por 60 vezes. Não é assim. O ouvido é feito para me construir cada vez mais. E isso no momento das instruções psicofônicas lá com os espíritos, isso conta muito. Porque a gente vai fazendo esse exercício cotidiano e lá na hora isso facilita. As narinas são guardiões do olfato. Guardiões, guarda. Isto, olfato, ter olfato é importante, além da gente ter resgatado isso do mundo primitivo, dos animais, da natureza, essas experiências da narina, ela automaticamente com os olhos e ouvido, ela sintonia aonde é melhor eu estar, como se fosse uma coisa animal mesmo, mas mais sublimada. Então, tudo isso que eu estou dizendo é como se você chegasse em um determinado local e se permitir que os seus sentidos, o seu corpo, reconheça essa sutilidade de trazer ao corpo aquilo que ele merece. Além de você trabalhar a paz interior, você tem uma forma melhor de sintonizar com coisas boas. Porque você dá tempo e sossego até as células do seu corpo a se adaptarem. O que a gente não pode é se envenenar de todo tipo de alimento, de consumo televisivo, de conversas infrutíferas.
sem a gente nem perceber que cheiro tem, o que a gente está ouvindo. E aí a gente vai sendo ligado no automático. A língua é escultora da palavra. Tem gente que diz, Deus me livre, quando morrer vai ter que fazer 2 caixão, porque a língua fica do lado de fora. Eita, nós, e parece que é mesmo. Porque a gente fala dos outros, esquece da nossa, o tamanho da língua, né? Fala da língua do outro, mas não fala da nossa. Quantas coisas se solidificam, criam cristais nessa energia de meu Deus que a gente não vê, mas os espíritos captam porque eles vivem disso. Eles vivem disso. Para eles, quanto mais a exposição material, ou seja, dita, porque nem todos captam o que a gente pensa, apesar de vir pela sintonia do que sentimos, etc, etc e tal, mas quando a gente fala, é muito forte para eles. É como se fosse um convite. Isso é um perigo. É um perigo. Se você não tiver uma vigilância, daqui a pouco está soltando palavrão, está dizendo a vida dos outros, resenhando a vida dos outros, enquanto o outro também está resenhando a sua vida, falando da sua roupa, do seu dinheiro, da sua pobreza, da sua miséria. Olha, você viu? E aí a sentinela do ouvido, louca para ouvir, né? Aí a gente vai no embalo. Aí mistura tudo, pronto. A sintonia está feita. Aí a gente vai ter as companhias que a gente não queria. Não queria como, se a gente está nessa sintonia. O coração é ministro do equilíbrio. É ele que vai estar agora captando tudo isso e vai decidir, junto com o cérebro, que sentimento e emoção o corpo tem que ter. Ele vai ajudar nisso. Então, o coração, ele é um grande músculo que faz a gente viver. Ele que leva ao sangue o oxigênio, todas as enzimas, as químicas e bioquímicas para a nossa sobrevivência, mesmo se não tem comida. A água, a gente ainda dura um pouco mais. Aliás, menos do que comer. Nas guerras é que a gente vê. A gente vai perdendo pele, vai perdendo massa gordurosa, mas está aí. Algo que a gente tem que pensar. Como tudo isso faz sentido? Tá. As mãos são artistas do trabalho e os pés são escravos da sustentação. Eu trabalho, meu corpo trabalha. Então, se as mãos são os meus artistas, eu contratei eles. Então, eu vou dizer a eles o que eles devem fazer. Qual é a profissão que você tem? Não sei. Qual é a profissão que eles têm? Também não sei. Mas o que eu sei é que a espiritualidade superior está, de uma maneira simbólica, lembrando a gente que isso aqui são artistas que vão desenhar nas pessoas ou em mim, nas coisas, aquilo que eu quero. Vai me dar o toque na minha vida. Então, eu como artista, posso fazer minha vida alegre, mais feliz? Posso sim. Posso sim. Talvez não como artista que faz essas lindas flores, o design dessa garrafa, do copo, a pessoa que fez o design do livro, talvez não dessa forma, mas na forma de todos os contatos que existem quando você leva a mão. Não é para ficar pegando uma vassoura e ficar xingando o tempo todo que tem que varrer a casa. Não é olhar para o seu cotidiano e dizer que droga, não aguento mais, não sei o que lá, e vai para a mediúnica, pronto, a energia está formada. É algo para a gente pensar. E, às vezes, muitas coisas que os espíritos nos falam está relacionada à nossa forma de ver o mundo,
de uma maneira tão desastrosa e descuidada de nós mesmos. Os pés são escravos da sustentação. Ô, gente, a gente reencarna, a maioria das vezes, saudável, no sentido dos ossos estar nos lugares, né? Fígado, coração. Ontem mesmo eu vi uma criança, não sei se vocês viram aquele caso, que é o único no mundo, que o coração, a menina nasceu com o coração fora do tórax. O coração dela está acima do umbigo, está do lado de fora. A única coisa que protege o coração é a pele. Ela não tem proteção nenhuma, claro que ela vive reclusa, óbvio, né? E eles estão tentando ver como é que eles vão fazer aquilo para proteger ela. Então, quando a gente tem o pé, que a gente está reclamando porque está cansado, porque o ônibus não passa, porque o carro, o estacionamento e a avenida está parada, que a paralela está isso, e aí a gente levanta de manhã, nem lembra. Aí, de qualquer jeito, toma banho de qualquer jeito. Não, gente. O corpo é o templo do Espírito. É Ele que acolhe. É como se você entrasse naquela igreja da antiguidade, ou dentro desse centro, fechasse ali aquela porta de vidro, sentasse aqui e fizesse sua prece sozinha. É você dentro, está se sentindo protegido. Cuida, lembra, cuida deles. Uma vez eu ensinei a minha filha, não sei o que foi. Foi um brinquedo no pula-pula, eu acho que foi isso. E ela era pequena, eu estava tão cansada de tanto pular, né, segurando ela, pulando. E aí ela chegou em casa e ela falou, ai mãe, minha perninha está doendo. Eu falei, eu vou te ensinar a fazer um escalda-pés. Esquentei a água, botei uma bacia, botei eu e ela os pés na água quente. Acreditem vocês, hoje ela tem 10 anos e até hoje ela me pede escalda-pés. Minha mãe me faz aí um escalda-pés, por que eu fui ensinar? Temos, contudo, outros cooperadores nas atividades mais humildes, porque até agora, tudo que ele falou é de sublime para o corpo. Olha o que ele chamou de humilde. A epiderme é um manto protetor. É como se fosse aquele lençolzinho que a gente, quando viaja, até leva ele. A gente, isso aqui eu vou levar. Esse travesseiro eu vou levar. Ele diz que é o manto que protege a gente. Como é que a gente está cuidando dele? Se a gente vai, pega esse sol e não se cuida. Que pena, que pena. Porque ele vai sentir. Se ele protege a gente, ele precisa ser protegido. Ele precisa ser amado. O que está aí é mudança de temperatura, mudança de clima. Como é que eu me respeito dessa forma, sem me cuidar? Os pulmões são câmaras de ar respiratório para a garantia da existência. Todos nós, quando nascemos, bebês, recém-nascidos, antes foi feita uma programação reencarnatória. Muitos de nós tivemos a oportunidade de sentar com os amigos espirituais, que têm condição de nos ajudar e escrever um roteiro para a nossa vida. Faz os cálculos e, em média, diz mais ou menos nessa projeção quanto tempo na Terra de idade a gente poderia ficar. E aí essa energia vital, animal, está aí no nosso corpo, ajudando o espírito a fazer esse crescimento. Porque o espírito não morre, ele não tem tempo, tem espaço, não tem início, não tem fim. Mas o corpo, sim. Só que é o seguinte, se eu não cuidar do meu instrumento de evolução e não cuidar do meu espírito, eu vou receber muita enxurrada, muita pedrada. Então, ele não aguenta até a programação que eu tinha feito com ele. Então, se minha programação são 100 anos, e eu, por conta da minha invigilância, vou com 25, é algo que o espírito vai sentir. Mas isso só acontece quando a gente é invigilante, quando a gente é cuidadoso, atravessa a rua, olhe dos lados.
que a gente começa a desfazer do cigarro, do fumo. Porque se ele garante a minha existência? Aí você pode dizer, e as outras coisas? Para quem não fuma, mas tem a poluição, mas tem não sei o quê. Eu sei, é uma questão de adaptação. Agora, se eu, como espírito, faço o meu comando interno para o externo, eu posso retribuir uma energia saudável ao meu espírito, independente do local que eu estou. Pede ajuda e manda ver. Dá o alto passe, busca e ser saudável pelos pensamentos, pela vontade do espírito. As outras coisas estão acontecendo porque fazem parte desse processo do planeta. E que a gente, bem ou mal, contribui. O estômago é o alambique da digestão. Esse estômago aí é um alambique da digestão. Eu, você, tu, eles, nós, vós, eles. Estamos dando o que para esse alambique? Envenenando ou ajudando ele a estar mais sutil? Porque ele fica sufocado, ele não tem raciocínio. Quem raciocina é o espírito, que vai dar o melhor alimento. É preciso repensar. Porque automaticamente o fígado, que é um condensador de energia vital, vai sentir também. O fígado, ele condensa energia. Imagine, que energia que a gente está botando? Se a energia é ruim, o fígado não aguenta. Se a energia é boa, ele ajuda tanto, porque se ele condensa energia, eu não sei como é que eu estou lidando com ela. O baço é um gerador de sangue. O pâncreas é o excretor das enzimas. Os intestinos são vasos de seleção técnica. Os rins são filtros seguros e diligentes. Então, repare que tem um determinado momento que o que entra precisa sair. E se eu não coloco para dentro, nesse momento encarnado, aquilo que é saudável e me deixa bem, ele pode ter problema para filtrar. E ele vai segurar, e ele vai reter, e isso vai lhe causar um mal. Pense, quantas vezes nós estamos nos alimentando por dia, quantas vezes nós estamos indo ao banheiro, porque ele também fala, os gases são recursos destinados à expulsão dos venenos letais. Por mais que essa frase gera motivo de risada, mas é a forma como o corpo tem de exaurir para ele não morrer. A gente deve levar isso a sério. É preciso saber porque nós somos o que comemos. Esse respeito ao corpo ajuda na sutileza das instruções, inclusive psicofônicas. Lidar com os espíritos é preciso ter sutilidade. Se a gente se propõe a conhecer o espírito e tem propostas maiores de estar dentro desse processo com eles, a gente não pode se descuidar. Porque às vezes, muitas vezes, sofremos ataques obsessivos por conta desse descuido simples que a gente não para olhar. Repare que a gente nunca parou para olhar isso em detalhes. Tudo na colmeia celular do campo físico é solidariedade perfeita com especiais objetivos de progresso e aprimoramento. Tudo serve para nos aprimorar. Uma reunião de trabalhos mediúnicos é igualmente a um corpo simbólico, exigindo que a direção considere, em seu devido valor, todas as peças da sua composição espiritual. Não sei se vocês se lembram, a gente fez uma sintonia como se o nosso corpo fosse uma orquestra completa.
na hora que o Senhor da vida dá o tom da música, que é nasça e viva até quando precisar, Ele está chamando a orquestra para tocar. E aí, a gente tanto quer Ele do lado, tanto quer Francisco, tanto quer Jesus, mas a gente não toca conforme a banda dele, a gente toca conforme a nossa banda. E aí atrapalha tudo, porque a nossa banda é desafinada. O som que ela faz ainda está muito irregular. Como é que a gente vai ouvir isso? As pessoas ficam pensando que vão ouvir os espíritos, que vão ouvir tocar, bater, falar, chamar, acordar. Não é assim. A gente percebe tudo isso quando estamos sutis, quando estamos em busca dessa paz interior, com os bons espíritos. Porque até com os que não são bons, porque estão equivocados, eles sempre chegam em sintonizar com a gente no meio da bagunça, do barulho. Você sabe que a gente às vezes nem percebe que eles estão? Sabe como é que a gente percebe que eles chegaram? Quando a gente tem dor de cabeça, quando a gente não consegue levantar. Todas aquelas coisas que a gente nem sabe por quê, mas que incomoda. Pode reparar que nem sempre, mas que muitas vezes é pela nossa própria sintonia, que às vezes eles passam, nem ficam, mas deixam aquela energia densa. Então vamos ficar atentos a isso. E por fim ele diz assim: espíritos angélicos são mensageiros do amor, vamos ouvi-los. Se eles são mensageiros, eles querem nos dizer algo. Espíritos instrutores são emissários da sabedoria. Às vezes querem dizer algo para a gente que não é pela fala, não é pela garganta do espírito, mas é pela intuição que ele passa. Às vezes você está assim, você acorda, vou fazer isso. Mas depois, por que eu vou fazer isso? E você vai ver que é uma coisa boa, porque está em sintonia. Espíritos amigos são frascos de reunião, remédio curativo ou de perfume que ameniza. Espíritos familiares são bênçãos de reconforto. Ô, gente, quando a gente fala espíritos familiares, a gente está falando dos desencarnados ou dos encarnados? Dos dois. Tá? Nós somos espíritos encarnados. E os outros são espíritos desencarnados. Tudo que a gente está falando aqui serve para a gente. Espíritos sofredores são avisos à imprevidência. Espíritos ignorantes são desafios à boa vontade. Quantas vezes a gente chama o outro de ignorante? Sai, você é ignorante. Eles são um convite a gente ter boa vontade com eles. Aí que a gente vê se o cristão aparece, se o bom espírito aparece. Se a pessoa, é aí que o teste. E muitas vezes nessa relação ninguém vê. Só você, a pessoa e os espíritos todos. Jesus e todo mundo. Espírito em desequilíbrio são exercícios da paciência. Quantas vezes os próprios familiares estão tão desequilibrados e chegam perto da gente, convivem com a gente. Quanta paciência Jesus pede para nós. Vocês pensam que as coisas são dadas porque a gente não precisa? É exatamente o quinhão. Repare que nem todo mundo tem que exercitar tanto uma paciência como determinadas pessoas. Repare. Cada um com o seu quinhão. Espíritos cristalizados no mal são apelos ao bem, perdoa pelo amor de Deus. Não leve isso a ferro e fogo, não. Ele está ignorante nesse momento. Mesmo ele sendo tão inteligente e sabedouro, o momento dele vai passar. Esteja firme, não entre na energia dele, não. Espíritos obsessores são oportunidades de concurso fraterno. Aí eu quero ver. Aquele que fica no pé, que cobra, que fala, que influencia, que desencaminha, porque você dá ouvidos. Então,
Qual é o melhor caminho? Fraternidade. Ai, é demais, Sandra. É muito difícil perdoar. Tenta. É bom tentar. Como a vida é eterna, a gente vai ter muitas reencarnações para tentar. Mas já que estamos conscientes agora, por que não tentar agora? Por que deixar para outra encarnação? Tenta agora. Talvez seja melhor. Espíritos necrosados, na delinquência ou no vício, são convites à oração. A gente às vezes quer ajudar, né? E não tem tanta paciência. Vocês sabem que essa frase me recordou uma passagem do livro de André Luiz com Chico Xavier, que se chama Nosso Lar. Tem um determinado momento, André Luiz já tinha desencarnado, e ele estava procurando, tipo um ministério no mundo espiritual, que orientasse ele como se comunicar com a família. E aí ele foi orientado, ele queria muito falar com a família, queria muito, ele conseguiu. Como se fosse uma forma, não de estar lá pessoalmente, mas emanando pensamentos, enfim. Só que aí, depois de muito tempo, ele quis estar lá. Então, ele foi de novo pedir esse direcionamento, aí mandaram ele para outro ministério falar com a pessoa, que era assim, veneranda, né? Que era uma pessoa que orientava. Aí ele chegou, tinha ele e uma senhora. Os dois estavam esperando essa outra espírito atender. Aí chegou no momento que essa senhora foi atendida e ela chegou muito reclamante. Ela reclamava da vida e que ela estava se sentindo um pouco angustiada, que ela estava sem fazer nada lá já tinha tempo, que ela queria arrumar um trabalho, porque tudo isso era um passo, era uma escada para que eles pudessem ter essa relação com os familiares mais aqui na Terra. E aí o espírito superior perguntou assim para ela: o que você anda fazendo aqui? Aí ela disse assim: eles me mandaram ir ali ficar com crianças. Mas as crianças assim, choram muito, perturbam muito, não tenho paciência, não. O que mais que eles pediram? Aí ela foi relatando, mas todas as atividades que tinham orientado ela a fazer, ela reclamava. Aí ela saía do serviço e ficava lá vagando, e se sentindo útil, e também queria visitar os familiares. Estavam chorando muito por ela. Gente, o diálogo é fantástico, porque a primeira coisa que ele vai dizer a ela: se você não tem tolerância com os outros, como é que você me diz que quer descer à terra para ajudar os seus entes queridos que estão lá chorando por você? É a mesma coisa que pegar um cego, dar a mão para outro cego e dizer: vá. Gente, faz isso não. Podem cair os dois num buraco. Eu tenho que me fortalecer. Eu tenho que estar atento a isso. No caso de André Luiz, ele entendeu, deu meia volta e continuou trabalhando lá no ministério, fazendo outras coisas, até que um dia ele conseguiu visitar a família dele. Meus amigos, para a caridade, tudo é grande. Na sementeira da luz, não há serviço insignificante. Na obra da redenção, não há tarefas desprezíveis. Para as leis eternas, a mão do legislador que lavra um decreto é tão venerável quanto a do enfermeiro que alivia uma chaga. Trabalhemos, pois amando o que o Senhor nos abençoe. É continuar a vida, queridos. Depois dessa pré-eleição de chamar a atenção do instrumento, do corpo como instrumento de evolução, é chamar a atenção que todo tempo nós estamos trabalhando, seja de que forma for. Aquelas pessoas que trabalham domesticamente apenas, valorizem o trabalho delas. E elas mesmo. Valorize. Não lava o copo de qualquer jeito, não. Não lava o banheiro de qualquer jeito, não. Aquilo tem valor. É ali
que você vai relembrando as suas experiências, refletindo como fazer. Você que é motorista, não reclama mais do trânsito, viva aquilo, porque ainda é necessário. Agora, quando chegar em casa, busque saber como cuidar do seu corpo, porque ele anda muito judiado. Tantas coisas. Lembre das mãos dos artistas, que nós temos ainda isso, e os que não têm, porque nascem e não têm. Os que nascem sem escutar, e os que nascem sem ver. Quantas coisas faltam para essas pessoas. E para encerrar, uma vez eu sou enfermeira, estava eu na UTI, e chegou um paciente para a gente cuidar, que tinha feito cirurgia cardíaca. Ô, gente, quando eu vi aquele senhor, ele estava entubado, estava com a sonda vesical, sonda nasoenteral, e ele, de nascença, não tinha os 2 braços e não tinha as 2 pernas. Eu olhei e agradeci a Deus, porque eu imagino que aquilo tudo estava muito dolorido para ele. As pessoas dando banho nele, ele se expondo, não é fácil. A gente tem que agradecer o que a gente tem, porque as mensagens sempre vão ser bem-vindas. É preciso aprender a lidar com o mundo sutil e com o mundo material também, em respeito mútuo. Espero que eu tenha contribuído para a reflexão de vocês. Uma boa noite a todos.